A paz do Senhor, meus irmãos. Tem alguém vivo aqui? Ah, tem. Oh, glória. Glória a Jesus. É uma honra, um privilégio poder estar nesse púlpito. Uma honra muito grande. Posso pôr aqui? Glória a Deus. Aqui tá gostoso, né, irmãos? Tá geladinho, fresquinho, né? Tá bom demais. A gente pode ir até meia-noite hoje, sim ou não? Só meia dúzia respondeu que sim. Então a gente vai até às 11. Não deu também. Então vai, vamos lá. Glória a Deus. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, compartilhar da palavra. Alguns irmãos já me conhecem, né? Tem alguns irmãos aqui que já nos conhecem, irmão Sidney, irmã Isabel. Tem vários irmãos aqui que já nos conhecem, irmão Rodrigo, pastor André. Mas eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa noite. E o desejo do meu coração, Anderson, e o desejo do meu coração é que essa palavra prospere aí dentro de você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ontem nós estivemos aqui também, foi uma tarde e uma noite abençoadíssima. E nós recebemos uma palavra sobre o que é ser cooperador de Deus. Coisa linda, irmão. Você não sabe o que você está perdendo. Se você não é ainda um cooperador de Deus, passe a ser. Deseje no seu coração ser um cooperador de Deus. Irmão Márcio, paz do Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar a Igreja do Senhor para estar fazendo a leitura desta palavra, que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Quem achou, por reverência ao Senhor, pode se colocar em pé. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 19. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diz a palavra do Senhor: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Vamos ler novamente? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Feche os teus olhos, Pai querido. Como sempre lhe peço, Senhor, coloca as tuas palavras em meus lábios nessa noite, porque esta igreja é tua. Edifica os teus filhos. Fala ao íntimo, ao coração de cada um de nós nessa noite. Abra o nosso entendimento, Senhor, nessa noite. Deus, revela-nos a tua palavra, a tua grande vontade para as nossas vidas. Senhor, que os céus se abram nessa noite e que nós possamos compreender, ó Deus, o que o Senhor quer de nós. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. E Jesus, me usa nessa noite, Senhor, que eu nada posso e nada sou, mas quem reina nesse lugar és tu, Pai. Por isso, Senhor, fala conosco, para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Podeis vos assentar. Esse texto de Romanos, capítulo de número 5, versículo 19, estava ardendo em meu coração quando
pela hora do almoço, o pastor me ligou. Eu disse a ele: pastor, eu sei que o senhor está pregando sobre o Jeová Samá, o Deus presente. Eu sei que o senhor está pregando sobre Jeová Nissi, o Deus é minha bandeira. Eu sei que o senhor está pregando Jeová Shalom, o Deus da paz. Mas, se o senhor permitir, eu quero trazer uma palavra. Eu vou orar, eu quero trazer uma palavra ao coração da igreja. E ele disse: pode ser. E aqui estou com essa palavra diante de todos. Eu gostaria de que ninguém aqui fosse um dia desobediente. Mas muitas vezes nós já fomos desobedientes. Sim ou não? Aliás, irmãos, se nós nos lembrarmos da nossa fase quando crianças, quantas vezes seu papai e sua mamãe disse: não faça isso, Wagner, não faça isso, não faça isso. E a gente fazia, sim ou não? Nós fazíamos. O Senhor, nessa noite, Ele quer falar conosco sobre desobediência. Meus irmãos, quantas vezes hoje casamentos estão sendo destruídos porque um ou outro tem desobedecido? Às vezes o marido diz assim: minha esposa, esse mês nós não podemos gastar muito. E aí ela vai na loja e vê aqueles sapatos lindos. E ela compra 5 par. Porque mulher gosta de sapato. E é claro que para combinar com cada sapato, com cada par, ela também compra a bolsa. Sim ou não? É claro. E aí as dificuldades surgem no dia do cheque que cai, ou no dia do vencimento do cartão, e aí começam as brigas. Eu disse para você não comprar. Eu disse para você não fazer isso. Eu disse para você não comprar aquela peça do carro. Porque às vezes os maridos também desobedecem. Às vezes, meus irmãos, nós desobedecemos pelo simples fato de nós querermos dar tudo para os filhos. Vou te dar um exemplo. Imagina, pastor André, se daqui a pouco o Lucas pedir para você aquele smartphone de última geração. E aí você não pode. Esse mês está apertado, está difícil. Mas enfim, o Lucas está pedindo e eu vou lá e eu vou comprar. Aí fica difícil as coisas. Sabe, meus irmãos, a gente tem desobedecido em várias áreas da nossa vida. Você pode desobedecer a esposa, você tem desobedecido muito, muito, muito. Mas o maior problema das nossas vidas, algo que traz uma consequência muito maior, é quando nós desobedecemos a Deus. O problema maior na nossa vida é quando nós desobedecemos a Deus. Quando eu olho para esse texto diz que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Isso implica em lembrar de Gênesis capítulo 1. Quando Adão, quando a criação de Deus desobedece a Deus. Acompanhe comigo, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo de número 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. O homem tinha tudo, irmãos, para viver de um modo perfeito. Mas pela desobediência, hoje nós temos que lidar com todas as consequências dessa desobediência.
Observe comigo que Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse ainda Deus: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que se dê semente, isso vos será para mantimento. E Deus continua dizendo para sua criação, tudo aquilo que eles podiam fazer, tudo aquilo que eles tinham para fazer. Mas é interessante que no capítulo 3 de Gênesis, Deus vai dar apenas uma ordem. E ele diz em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 2. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus tinha dado uma ordem clara para a sua criação. Agora, observe você, meus irmãos, que no versículo de número 6, diz: E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aqui eu paro para fazer uma reflexão nessa noite com os irmãos. Quantas coisas nesse mundo têm feito que os nossos olhos se agradassem? Quantas coisas nesse mundo têm agradado aos nossos olhos, enchido o nosso coração de desejo, e nós temos desobedecido a Deus? Quantas coisas? Quantos programas de televisão talvez você tenha visto e que você sabe, porque você tem o Espírito Santo que mostra ao teu íntimo aquilo que você deve e aquilo que você não deve ver. Eu costumo brincar lá na igreja com os irmãos e eu digo assim: sabe, meus irmãos, você precisa vir para o culto. Se você ficar assistindo o 7º Guardião, o 8º vai te pegar de madrugada. E eles dão risada como vocês. Tudo isso é fruto, meus irmãos, da desobediência a Deus. Sabe, Davi, eu aprendi na minha vida que a obediência ao Senhor faz com que você tenha grandes conquistas na sua vida. Pelo pecado de um só homem, todos nós pagamos. Mas graças a Deus, graças ao Senhor, que um dia o seu Filho levantou do seu alto e sublime trono e veio pisar entre nós, entre os homens, e se entregou na morte, morte de cruz, para perdoar os nossos pecados, para nos tornar livres da condenação, para que nós pudéssemos entender que o melhor caminho é obedecer. Amém, Jesus? Eu me lembro, irmãos, que alguns anos atrás, eu saindo da casa do meu sogro, que mora em Itirapina, eu me lembro que a estrada, a saída que dá acesso àquela pista que passa pelo Broa, estava interditada. E eu me lembro que naquela tarde o meu sogro disse assim: Orlando, em vez de você dar a volta lá no presídio, faz o seguinte, tem um atalho ali do lado e você passa. O pessoal está passando tudo por ali agora. Tá fácil. E aí você vai, pega a pista mesmo. Eu me lembro, Davi, que quando eu cheguei na esquina da rua principal que dava acesso àquela rua, o Senhor disse ao meu coração, com uma voz ao meu ouvido: não ande por atalhos, obedeça a palavra. Meus irmãos, no mesmo instante que eu ouvi aquela voz, passou um Palio azul com um casal dentro.
passou pela minha frente. E eu olhei, eles fizeram o contorno no atalho e pegaram a pista. Mas aquela voz falou a segunda vez comigo: me obedeça, não anda por atalhos. Eu dei a volta no presídio, saí lá do outro lado e voltei pela pista e peguei a rua, a pista que dava acesso ao Broa. Quantos conhecem essa estrada? Mas quando eu cheguei no meio do caminho, havia um homem no meio da pista dizendo: pare, pare. E quando eu paro o carro e desço do carro, aquele palio que havia passado na minha frente com aquele casal estava cortado ao meio, juntamente com outro Gol que estava cortado ao meio com 3 jovens que estavam saindo a 220 por hora do Broa, fugindo de um roubo que eles haviam praticado. 2 estavam já totalmente cravados com sua face na estrada, o terceiro embaixo do carro gemendo, e quando eu fui até o palio, aquele casal estava agonizando. A primeira coisa que veio ao meu pensamento é que esse casal ele não pode morrer sem Jesus, eu não os conheço, mas eu orei: Senhor, eu quero fazer a oração. Eu segurei na mão daquele homem e eu disse: Senhor, salva eles, Senhor. Salva eles, eu não sei se eles te conhecem, mas Senhor, salva a vida deste casal, Senhor. Leva eles para o céu, Senhor. E eu fiz a oração, eu repreendi o espírito da morte por 3 vezes. 3 vezes eles levantavam as mãos e abaixavam. E eu orei, pedi para Deus: Deus, salva eles. E eu disse: se vocês me ouviram, tenta apertar a minha mão. E eu senti a pressão da mão daquele homem nas minhas mãos. E eu me alegrei, porque eu entendi que o Senhor tinha feito eles ouvirem aquela palavra. No mesmo instante, a esposa deitou a cabeça no ombro do marido e o marido deitou a cabeça no ombro de sua esposa. E eles partiram. Quando eu cheguei em casa, depois de 2, 3 horas daquele acidente, eu abri a palavra de Deus e um salmo me disse: eu te livrei. Meu irmão, a obediência a Deus traz muitos livramentos para a sua vida. A obediência a Deus faz com que você seja preservado das coisas malignas desse mundo. As coisas simples que às vezes nós não temos dado ouvido, essas merecem uma atenção maior da nossa parte. Efésios capítulo 5, versículo 6 diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não permita que nenhuma palavra conduza a sua vida, mas seja conduzido pela obediência a Deus. Quando nós não somos fiéis a Deus, obedientes a Deus, muitas vezes nós achamos que com a força do nosso braço vai dar certo, com o nosso entendimento vai dar certo. Achamos que ninguém vai ver, mas o Senhor que tudo vê, sabe que você está em desobediência. Quando eu olho para esse texto, quando diz sobre desobediência, eu me lembro de capítulo 7 de Josué. E todos aqui devem conhecer a história de Acã, um homem que desobedeceu a palavra de Deus. Você tem a sua Bíblia aí? Josué capítulo 7. Abra comigo.